Muito bem, vamos então para a meditação na palavra de Deus. Eu quero abrir a palavra do Senhor com os irmãos em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 ao versículo 20. Lembrando que o tema dessa convenção é o poder transformador da palavra de Deus. É sobre isso que nós vamos meditar na palavra de Deus nesta manhã. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 17 a 20. Eu lerei o texto, os irmãos acompanhem atentamente. Podemos nos colocar de pé e vamos ler o texto, orar e meditarmos na palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 17, até o versículo 20, onde assim diz a palavra de Deus. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo privilégio, mas também pela grande responsabilidade que é ministrar a palavra do Senhor. Portanto, Deus, dá-me sabedoria do alto, a iluminação do Teu Santo Espírito, a fim de ministrar a Tua palavra com fidelidade, nos ajude a ouvi-la também com humildade, que o Senhor aplique essa palavra do Senhor nos nossos corações, nos ajude não apenas a ouvi-la, Senhor, mas também vivê-la, vivenciá-la, praticá-la na nossa vida diária, para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Meus irmãos, certa vez alguém disse de forma muito sábia as seguintes palavras: o pecado deforma, a escola forma, mas só Deus transforma. Essa frase anônima, ele não descobriu o autor da mesma, mostra que só Deus, através da sua palavra transformadora, pode libertar, pode transformar, pode salvar o pecador. Lembrando que o pecado tem feito os seus estragos pelo mundo afora, na vida de milhares, milhões, bilhões de pessoas pelo mundo, e por isso a necessidade urgente e premente de levar a palavra de Deus a todas as nações, alcançando os pecadores com a palavra transformadora de Deus. Reverendo Edésio Schecker foi um grande pastor presbiteriano, um grande pregador, já falecido. Ele não era apenas um pregador, mas era um verdadeiro poeta. Numa das suas mensagens, Reverendo Edésio diz o seguinte: o pecado cavalga na cela, levando na garupa o pecador para o inferno. O pecado cavalga na cela, levando na garupa o pecador para o inferno. Portanto, há razões óbvias, claras, que nos levam, nos responsabilizam a levar a palavra de Deus com urgência aos pecadores perdidos. Nós vemos aqui esse texto da segunda carta de Paulo, capítulo 5, verso 17 ao verso 20, e da autoria do apóstolo Paulo, lembrando que o apóstolo Paulo, ele plantou a igreja de Corinto lá no ano 51 depois de Cristo, durante a sua segunda viagem missionária, como nós vimos lá em Atos, capítulo 18, e durante a terceira viagem missionária, quando Paulo estava em Éfeso, na capital da Ásia Menor, ele escreveu a primeira carta aos Coríntios entre os anos 54 e 55 depois de Cristo. Mas ainda na terceira viagem, voltando da Ásia, o apóstolo Paulo passa novamente pela Macedônia, lá no norte da Grécia, conforme Atos capítulo 20, e da Macedônia então Paulo agora escreve a segunda carta, e isso no ano 56 depois de Cristo. Portanto, no espaço de 1 a 2 anos, ele escreve essas duas cartas à igreja de Corinto. Na primeira carta que Paulo escreve àqueles irmãos, ele procurou aparar algumas arestas que havia naquela igreja, alguns problemas na igreja que envolviam o partidarismo,
um problema sério de imoralidade sexual naquela igreja, a questão também dos usos e costumes, também o problema dos litígios, das demandas judiciais que envolviam irmãos daquela igreja. Paulo tratou também de algumas questões litúrgicas, Paulo tratou sobre a questão do casamento, dos dons espirituais, da Santa Ceia do Senhor, enfim. E na segunda carta que Paulo escreve agora, ele faz a defesa do seu ministério apostólico em virtude dos ataques dos falsos apóstolos contra ele. Nessa carta, Paulo fala a respeito da fidelidade, do zelo no cumprimento do ministério, a despeito dos muitos sofrimentos que envolveu o seu próprio ministério. E aqui também Paulo, ele trata de outros temas importantes nessa carta, como a obra e o sustento da obra e dos obreiros de Deus por parte da igreja que deve contribuir financeiramente, fielmente para o sustento da obra e dos obreiros de Deus. Paulo fala nessa carta sobre a assistência material dos crentes necessitados, enfim. E aqui nessa parte final do capítulo 5, especialmente agora, nesses versos 17 a 20, Paulo fala sobre a transformação espiritual como resultado da obra de Cristo através do evangelho a ser proclamado, com o objetivo de reconciliar os pecadores com Deus. E o próprio Paulo experimentou esse poder transformador da palavra de Deus, e todos nós conhecemos a experiência da conversão, do encontro pessoal de Paulo com o Senhor Jesus Cristo lá na estrada de Damasco. Paulo, antes da sua conversão a Cristo, era um homem deformado pelo pecado. O apóstolo Paulo, ele foi um homem muito bem formado nas escolas seculares, na sua formação acadêmica secular, formado teologicamente, ainda que nos padrões lá do Velho Testamento, nas escolas rabínicas do Império Romano. Paulo era um homem extremamente inteligente, um homem extremamente culto. Ele falava fluentemente 3 idiomas, o grego, o latim e o hebraico. Mas o apóstolo Paulo, ele foi transformado a partir da conversão dele ao Senhor Jesus Cristo, quando ele encontra-se, como nós dissemos, pessoalmente com o Senhor Jesus Cristo naquela estrada. E agora Saulo, perseguidor, passa então a ser o Paulo perseguido, isso por causa exatamente do poder transformador da palavra de Deus. Então, irmãos, à luz desse texto sagrado da palavra de Deus e outros textos mais das Escrituras, eu gostaria de continuar compartilhando a palavra de Deus com os irmãos nesse tema sugestivo, criativo, oportuno, que é exatamente o poder transformador da palavra de Deus. Eu gostaria que nós pensássemos, à luz desse texto e outros das Escrituras, em 2 aspectos básicos que envolvem esse tema para a nossa meditação nesta manhã. Primeiramente, o poder transformador da palavra de Deus transforma radicalmente a posição dos pecadores, a condição dos pecadores. Veja que no versículo 17, Paulo diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, perceba bem a expressão que Paulo usa nesse versículo, e se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Um pastor batista chamado Wilson Porter, ele escreveu um livro interessante sobre depressão, o título é Depressão e Graça. E naquele livro, Wilson Porter diz que o coração do problema é o problema do coração. Quando Jeremias fala sobre o coração, lá no seu livro, capítulo 17, verso 9, Jeremias diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o poderá conhecer, diz a palavra de Deus. O Senhor Jesus, lá em Marcos capítulo 7, verso 21 a 23, eu gostaria que você acompanhasse esse texto comigo. Nesse texto, Jesus mostra para nós claramente que o coração, ele é a fonte, a origem de toda a prática pecaminosa, quando Jesus diz assim: porque dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora,
todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. O saudoso reformador João Calvino, ele disse que o coração do ser humano, ele é uma fábrica de ídolos. Como nós temos essa tendência natural, essa inclinação para fabricar ídolos nos nossos corações, não apenas fabricá-los, mas muitas vezes adorar e prestar o nosso culto a esses ídolos que nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida aqui. Reverendo Heber Carlos de Campos Júnior, ele deu uma palestra interessantíssima sobre teologia reformada e aconselhamento, e nessa palestra o reverendo Heber diz que todo vício é um ídolo, todo vício é um Deus no coração das pessoas, como por exemplo o álcool, o cigarro, as drogas ilícitas, a pornografia, a jogatina, o consumismo, etc, etc. E quando a gente pensa na questão da esfera da graça comum de Deus, uma pessoa ela pode deixar um vício sem a influência direta necessariamente do Evangelho. Aí nós temos então os tratamentos alternativos, as terapias que podem livrar uma pessoa de um vício. Mas isso não significa uma libertação espiritual. Não significa uma conversão genuína ao Senhor Jesus, não significa uma transformação de caráter espiritual na vida do viciado. Pode ser, quem sabe, um abandono provisório do vício ou substituição de outros vícios por outros vícios ou por outros deuses. Irmãos, e a transformação verdadeira, espiritual, na vida de um pecador é quando a pessoa abandona todos os seus vícios. É quando uma pessoa abandona todos os seus deuses e abraça o Deus único, vivo e verdadeiro, que é o Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Foi o que aconteceu com aqueles irmãos lá de Tessalônica, quando Paulo também pregou a palavra de Deus naquela cidade, e houve conversões de muitas pessoas ali. Então Paulo também, na segunda viagem missionária, ele planta a igreja lá em Tessalônica, na Macedônia. E veja o que aconteceu com aqueles irmãos, aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 8 e 9, a palavra de Deus diz assim, através do apóstolo Paulo: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Que maravilha! Poder transformador da palavra de Deus passando lá pelas várias regiões do Império Romano, cidades evangelizadas, pessoas se convertendo, sendo transformadas poderosamente pela palavra do Senhor. Irmãos, somente Jesus pode fazer isso. Através da palavra dele, aplicada poderosamente pelo Espírito Santo do Senhor nos corações. Isso ele faz através da sua palavra poderosa. Aí nós lembramos de Romanos 1, verso 16, quando Paulo diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jeremias 23, 29 diz que o Senhor é fogo consumidor, e a sua palavra é martelo, martelo que esmiuça a penha. A palavra do Senhor é fogo, e é martelo que esmiuça a penha. Romanos 1,16, a palavra poder vem da palavra grega dinamis, e de onde vem a palavra dinamite, uma das bombas mais poderosas da vida. Quando a palavra de Deus alcança eficazmente um coração para a salvação, ele arrebenta o coração, por mais duro que ele seja. O poder da palavra de Deus arrebenta os corações mais duros, transforma, liberta e salva os pecadores. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. João capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Verso 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aqui, 2 Coríntios 5, 17, Paulo diz: se alguém está
em Cristo, ou seja, é uma transformação, uma mudança de posição cristocêntrica e não antropocêntrica, centralizada em Cristo e não centralizada no homem, porque homem nenhum transforma homem nenhum liberta homem nenhum converte homem nenhum salva homem nenhum transforma em nova criatura os seus semelhantes. Só Jesus Cristo pode fazer isso. E, meus irmãos, uma das coisas que eu mais aprecio nas reuniões dos Gideões, aqui de vez em quando eu participo nas reuniões com os irmãos, e uma das partes mais interessantes que eu acho é exatamente a parte dos testemunhos, que a gente ouve ali, aqueles relatos de pessoas que receberam o Novo Testamento, e a palavra de Deus transforma aquelas vidas, liberta, converte, salva aquelas almas. Nós vemos os testemunhos mais preciosos naquelas ocasiões. Ontem nós vimos lá no jantar dos pastores o testemunho da minha ovelha preciosa, Diácono Rodrigo, que foi também alcançado com o Novo Testamento. Ele e toda a sua família se converteram ao Senhor Jesus. O testemunho do nosso irmão José Tots ontem, testemunhos fantásticos. Por fim, fechou com chave de ouro o testemunho dele próprio. Isso é maravilhoso. Esse é o poder transformador da palavra de Deus. Irmãos, Dr. Russell Shedd, pastor batista falecido, ele diz uma coisa interessante. Ele disse: nós não carecemos de ser informados, nós carecemos de ser lembrados. A história dos Gideões internacionais, os irmãos aqui conhecem a fundo essa história. Mas eu gostaria de pensar um pouco, de lembrar dos primórdios, dos humildes começos dessa obra, que começou lá nos Estados Unidos, na cidade Boscobel, lá no estado de Wisconsin, quando 2 servos de Deus, americanos, crentes no Senhor Jesus, se hospedaram no hotel central daquela cidade. Por causa da lotação do hotel, eles se hospedaram no mesmo quarto, 2 crentes, servos de Deus, ali no mesmo quarto. E aí, antes de dormir, eles pegaram a Bíblia e começaram a fazer uma devocional, uma meditação na palavra de Deus. E naquele momento, Deus plantou no coração deles o propósito de alcançar o mundo com a pregação do Evangelho através da distribuição da palavra de Deus até os confins da terra. Isso no ano 1898, há 128 anos atrás. Mas esse ministério começou a tomar corpo mais oficialmente a partir do outro ano, 1899. Então já são aí 127 anos de trabalho gideônico pelo mundo afora, alcançou já os 200 países do mundo. Eu creio que aqueles servos de Deus, eles não tiveram a mínima ideia da proporção, da dimensão que esse ministério adquirisse ao longo de toda a história até os nossos dias. Por quê? Porque eles acreditaram em conversões, pelo poder da palavra de Deus. Eles acreditaram no poder transformador da palavra de Deus. É por isso que essa obra surgiu há mais de 100 anos. Acreditaram no poder transformador da palavra de Deus. Em 2013, nossa igreja aqui em Jaru, a primeira IPB em Jaru, ela completou seus 30 anos de história. Na ocasião, pregou aqui o reverendo Roberto Brasileiro, que hoje é o atual presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. E na sua ministração, no domingo de manhã, na Escola Dominical, ele disse uma frase que eu jamais vou esquecer e carrego comigo com o meu ministério até o fim. Ele disse: meus amados irmãos, nós precisamos continuar crendo em conversões. Nós precisamos continuar crendo em conversões. Então, se esse ministério subsiste até aqui, até hoje, é porque os irmãos têm crido em conversões, têm crido em transformação de vidas, em salvação de almas, pelo poder do Evangelho, o poder da palavra de Deus. Então, o poder transformador da palavra de Deus, em primeira mão, ele transforma radicalmente a condição espiritual dos pecadores. Mas, em segundo plano, o poder transformador da palavra de Deus, ele é exercido exatamente em forma de ministério.
Isso Paulo deixa claro, versos 18 a 20, quando Paulo diz aí nesse texto aos Coríntios, eu quero que você leia comigo aí, acompanhe, versos 18 a 20, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Gideões Internacionais é um ministério de reconciliação dos pecadores com Deus, dentre tantos outros ministérios também. Anton Huckman, ele escreveu um livro com um título interessante, O Cristo dos Pactos. E nesse livro, Huckman, ele diz que o ser humano pecador está tão preso a Deus como um peixe está preso à água. Se o peixe sair fora d'água, o que acontece? Ele morre, porque ele depende da água para sobreviver. Assim também o ser humano não pode sobreviver sem Deus. Por mais que ele não queira ou não tenha consciência disso, ele depende totalmente de Deus que o criou e que o sustenta. É Deus quem preserva as nossas vidas aqui na face da terra, portanto nós dependemos plenamente de Deus, nós estamos totalmente presos a Deus, não só no sentido da dependência de Deus, mas no fato de que todos nós vamos ter que prestar conta da nossa vida a Deus no juízo final, e ninguém de nós vai escapar do juízo de Deus. O crente vai ser julgado para galardão, para receber o galardão de Deus e viver com Cristo na glória eternamente. Mas, por outro lado, o pecador sem Deus, ele vai prestar conta com Deus, o juiz de Deus, para receber a sentença da sua condenação eterna no inferno. Então, o ser humano está preso a Deus, quer ele tenha consciência disso ou não. Mas o ser humano, ele precisa ser ligado a Deus. Ele precisa ser reconciliado com Deus. E Deus confiou a mim e a você esse ministério para ligar os pecadores novamente a Deus, que estão separados de Deus e não podem permanecer separados de Deus aqui, porque vão permanecer separados de Deus eternamente, caso não ouvirem nem crerem no Evangelho. Então Deus nos deu esse ministério de reconciliação, de ligação do homem pecador novamente com Deus. E nesse texto, Paulo mostra para nós claramente 3 coisas no ministério de reconciliação, aqui nesses versos 18 a 20. Primeiro, Paulo mostra para nós claramente que o ministério da reconciliação, ele é uma dádiva de Deus. Ele é um presente de Deus para nós que, na verdade, nós nem merecemos. E depois que Deus nos reconciliou com Ele, Ele nos deu esse ministério. Por isso que lá em Tiago, capítulo 1, verso 17, a palavra de Deus diz que todo dom perfeito, toda dádiva, toda boa dádiva, e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há variação nem sombra de mudança. É uma dádiva de Deus, o ministério. É um dom perfeito de Deus para mim e para você, o ministério da reconciliação dos pecadores com Deus. E é interessante que Deus não concedeu esse privilégio aos anjos. Por mais que eles anelassem esse ministério, Deus não reservou a eles, mas Ele reservou a mim e a você esse privilégio, esse presente glorioso que é o ministério da reconciliação. Então, meus amados irmãos, aqui nesse mundo a igreja tem esse ministério da reconciliação dado por Deus e que se desdobra em vários ministérios, e os Gideões Internacionais é um desses ministérios. Mas quando a gente pensa em presente, especialmente presente nós recebemos de Deus, como aquela herança dos filhos lá no Salmo 127, os filhos são herança do Senhor para nós. Então toda herança, todo presente que Deus nos dá, todo dom perfeito, toda boa dádiva, tem que ser muito bem valorizado por nós. Precisa ser muito bem cuidado por nós. Precisa ser muito bem utilizado por nós, porque é um presente de Deus
para nós, pecadores que nada merecemos. Então devemos enxergar dessa forma o ministério. É um presente que Deus deu a mim, a você, o privilégio de exercer esse ministério de reconciliação dos pecadores com Deus. Mas Paulo mostra também que além de ser um presente, é também uma responsabilidade que Deus dá a nós. O verso 19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Veja bem a expressão que Paulo usa. Deus nos confiou o ministério da reconciliação. E o verbo confiar aqui no texto traduz para nós da língua original do grego do Novo Testamento a ideia de uma grande responsabilidade, sim, que Deus coloca nas minhas e nas suas mãos. O ministério gideônico é um ministério muito sério, todos sabem disso. E é por essa razão que Deus não chama qualquer pessoa para esse ministério. É por essa razão que os gideões não arregimentam pessoas sem os devidos critérios exigidos, inclusive o critério da responsabilidade. Deus, ele não arregimenta pessoas através desse ministério que sejam desocupadas, mas Deus, através desse ministério, arregimenta pessoas ocupadas e muito ocupadas. Nosso irmão Zé Tots trabalha com 4 empresas, como ele disse, e foi dito aqui de manhã, se desdobra na obra, porque é um homem muito ocupado e que Deus chamou para ser mais ocupado ainda na sua obra. Então Deus, ele chama pessoas ocupadas e que são muito responsáveis nos seus compromissos seculares, mas também nas suas igrejas locais. Então, meus amados irmãos, o ministério da reconciliação fica claro por Paulo, a nós aqui nessa manhã, que é um presente de Deus, mas também uma grande responsabilidade que pesa sobre nós. Mas, em terceiro lugar, o ministério da reconciliação, ele nos confere o status de embaixadores de Deus. Verso 20 diz o texto, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que reconcilieis com Deus. O que é um embaixador? O embaixador, ele é um porta-voz oficial de uma nação num país estrangeiro. Vem da palavra grega presbeuein, que vem da palavra grega presbeutes. Então, lá no Império Romano, ou seja, nos impérios antigos, os presbeutes, o presbeute era o representante direto do imperador. O presbeute, ele também administrava uma das províncias do império em favor do imperador. Então, o presbeutes, o embaixador, ele tinha um status tanto político como social muito importante. Reverendo Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, no que se refere a Deus: o mundo é uma província imperial. No que se refere a Deus, o mundo é uma província imperial. Então, meus amados irmãos, eu e você, nós somos presbeutes. Nós somos embaixadores de Deus com o fim de levar ao mundo uma mensagem de paz aos pecadores em guerra contra Deus, pecadores rebelados contra Deus por causa do pecado. E nós temos essa palavra transformadora, essa palavra de reconciliação para levar a um mundo sem Deus, e não há missão maior no mundo, não há missão mais gloriosa no mundo do que esta, não há status no mundo maior do que este, desculpe. Irmãos, Charles Spurgeon, grande pregador na Inglaterra no século XIX, ele disse uma coisa que eu também jamais esqueço. O ministério mais sagrado, a missão mais sagrada na face da terra é a missão do pregador do Evangelho. Seja pregando como estamos fazendo aqui,
evangelização pessoal, distribuição de literaturas bíblicas, enfim, não há status maior e melhor do que esse na face da terra. Mas eu quero, antes de encerrar essa mensagem da Palavra de Deus, eu quero trazer algumas aplicações práticas para a nossa reflexão aqui nessa manhã. E a primeira aplicação é a seguinte: você que ama esse ministério e tem levado a Palavra de Deus a tantas pessoas, você tem crido verdadeiramente no poder transformador da Palavra de Deus? Saiba que a Palavra de Deus, ela não volta vazia. Por isso compensa pregar a Palavra de Deus, porque ou ela salva quem crê, ou condena eternamente quem não crê. O fato é que nós temos que semear, temos que levar a Palavra de Deus. A responsabilidade depois é do pecador para com Deus, mas a nossa é de levar a palavra da salvação. Saiba que Deus pode usar poderosamente, Deus pode usar como tem usado, poderosamente. Cada Novo Testamento que você doa ou entrega para alguém. Essa é a primeira aplicação. Segunda aplicação: olhe ou continue olhando para os Gideões com o ministério que Deus te deu como um presente gracioso. E como expressão de gratidão a Deus, continue zelando bem desse presente e desfrutando ao máximo desse presente como um instrumento de transformação, libertação e salvação de almas. Terceira aplicação: Deus te confiou esse ministério para ser conduzido com muita responsabilidade. E eu sei que a luta para permanecer nesse ministério não é uma luta pequena. É uma luta muito grande, uma luta com um alto nível de responsabilidade e que não é nada fácil. Mas saiba você que Deus te colocou nesse ministério, e se Deus te colocou nesse ministério, na condição de Gideão, na condição de auxiliar, pode ter toda a certeza que Deus haverá de sustentá-lo ou sustentá-la até o final. Lembrando, meus amados irmãos, que aqueles que são pregadores ou distribuidores fiéis da palavra de Deus são marcados muitas vezes por muitas provações. Mas A. W. Tozer, um teólogo, ele disse o seguinte sobre essa questão das provações: Deus não usa um homem poderosamente sem primeiro feri-lo profundamente. Deus não usa um homem poderosamente sem primeiro feri-lo profundamente. Eu sei que você tem passado as suas lutas, as suas provações. Uns mais, outros menos, um da forma mais difícil, outro da forma mais fácil, mas o fato é que você passa, sim, pelas suas lutas e provações. Mas quanto mais ferido pelas lutas e provações, mais poderosamente Deus te usa e Deus vai te usar para a glória dele. Quarta e última aplicação: o Senhor Jesus Cristo, Ele é o imperador dos imperadores. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Então, meus amados irmãos e irmãs, cada crente, cada Gideão, cada auxiliadora é um embaixador ou embaixadora nessa província imperial gigantesca que é esse mundo onde Deus nos colocou. Então, use o status que Deus te deu como instrumento de reconciliação dos pecadores com o Senhor Deus. Concluindo então, meus amados irmãos e irmãs, o poder transformador da palavra de Deus. Nós vimos duas questões aqui desse tema, à luz desse texto e outros mais da palavra de Deus. O poder transformador da palavra de Deus, primeiro, muda radicalmente a condição dos pecadores. Eles estão por aí, perto, longe de nós, mas eles estão aí pelo mundo para serem alcançados, evangelizados, transformados, convertidos e salvos em Cristo Jesus, como eu e você já fomos. Segunda questão é que esse poder transformador da palavra de Deus, ele é exercido em forma de ministério.
Esse ministério que Deus deu a nós como presente, uma dádiva do Senhor. Mas também com uma responsabilidade grande que pesa sobre nós, e que Deus também, em terceiro plano, nos confere o status de embaixadores do seu reino eterno. Que Ele nos abençoe. Amém.